Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje vou falar um pouco para vocês como organizar o seu dinheiro mesmo tendo um salário baixo. Se você é aquela pessoa que chega o mês, você mal paga as suas contas, você já tá no vermelho, você não sabe como lidar com isso, hoje eu vou trazer para você nesse vídeo de uma forma realista e bem, como que eu posso dizer? Bem falando português, de como eu comecei organizando as minhas finanças e graças a Deus já me livrei de muita coisa, já saí praticamente do vermelho. Então, se esse é o seu problema, esse vídeo é pra você, então bora pro vídeo. E o primeiro passo, gente, dessa organização financeira que a gente tá falando aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai entender o nosso problema atual, porque né, não adianta você ficar aí tentando maquiar os seus problemas, tentando esconder o sol com a peneira, porque não vai adiantar. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é você entender a sua realidade financeira no momento. Mas como assim? Por exemplo, eu recebo um valor X, né? Eu vou colocar tudo na ponta da caneta e vou tentar viver com o básico e com o mínimo possível, tá bom? Infelizmente, eu falo infelizmente porque eu passei por isso, né? E sei basicamente que o que a gente precisa fazer logo de cara assim é limpar a nossa bunda, né? Porque não adianta a gente querer resolver os problemas todo cagado. E aí, talvez eu fale isso pra vocês, vocês acham assim, nossa, que falta de educação e tal. Mas não é, gente. É porque é a realidade. A gente tem que ver a nossa realidade financeira. Por exemplo, eu decidi que eu queria me livrar de todas as dívidas, que eu queria ficar no verdinho, que eu queria sair do vermelho. Mas se eu não tomasse o primeiro passo, como eu fiquei por longos e longos anos da minha vida, acho que por uns... nem sei dizer quanto tempo, mas eu fiquei patinando aí nessa vida por muito, muito tempo, gente, querendo dar o primeiro passo e nunca dava. Então, se você não dá o primeiro passo, não vai adiantar. Então, a primeira coisa é reveja a sua situação financeira do momento. Você vai ver o que é necessário e o que não é necessário, porque muitas vezes, gente, a gente quer ter um padrão de vida que não cabe no nosso orçamento. A gente quer ter um padrão de vida que não cabe na nossa realidade, né? Ah, mas é porque tá tendo isso e aquilo. Você não é todo mundo. Eu aprendi isso com a minha mãe quando eu era pequena, né? Que sempre que tinha alguma coisa eu falava, mãe, mas eu queria ir. Aí todo mundo vai. Aí minha mãe, mas você não é todo mundo. Tanto é que eu uso isso até pros meus filhos hoje em dia, né? E aí você começa a entender o motivo de você não ser todo mundo. Quer dizer que se todo mundo quiser pular no buraco, você vai pular junto? Não vai. Então, vamos entender aí a sua realidade financeira do momento, né? Porque para você se livrar dessas dívidas, para você sair do vermelho, você vai ter que dar o primeiro passo. Viver com o básico, né? Colocar tudo em dias para você começar a organizar a sua vida financeira. Porque assim, gente, é uma coisa que eu tenho que falar pra vocês aqui, pra vocês entenderem um pouco do que eu tô querendo dizer, é que, primeiramente, você tem que entender o quanto você ganha e pra onde esse dinheiro vai pra você estar no vermelho, tá? Porque eu não tô falando aqui como uma educadora financeira, porque eu não sou uma educadora financeira ainda, né? Eu ainda tô patinando nesse mundo da educação financeira, mas pelo menos eu já comecei a entender esses parâmetros para que você consiga sair do vermelho, porque graças a Deus eu praticamente já saí do vermelho, né? Eu falei que eu vou trazer um vídeo específico falando para vocês sobre o valor X, o valor tal, que eu já... Mas assim que eu me organizar direitinho, eu vou trazer esse vídeo para vocês com certeza, como uma forma de motivação, e vai ter vários vídeos para ajudar vocês aí. O que que eu sugiro para vocês? Sugiro que vocês vejam o quanto vocês ganham e para onde esse dinheiro tá indo, que não sobra, porque é uma coisa impressionante, realmente não sobra, dinheiro não sobra, gente. Se você falar, eu vou deixar para quando sobrar
você nunca vai juntar nada, porque se tem uma coisa que existe, assim, que é até caótica, sei lá, é porque dinheiro não sobra. Sempre tem, né, uma coisa aqui e outra ali, e se você não tirar e falar, eu vou colocar lá pra guardar, ele não vai sobrar. Então, sugiro que você faça planilhas. Como assim? Fazer uma planilha muito elaborada? Não, gente, eu vou mostrar pra vocês agora como que é essa planilha. Eu mostro em praticamente todos os meus vídeos e vou mostrar agora aqui pra vocês novamente. Olha, eu comecei fazendo umas planilhas meio louca, mas agora eu já organizei tudo, porque se tem uma coisa que eu gosto é de deixar organizadinho. Então aqui eu comecei, ó, fazendo a planilha com as contas do mês. Vocês não vão enxergar porque tá bem coisado. Mas aqui comecei com as contas de dezembro de 2024. Anotei tudo pra saber o valor X que eu gastei. Aí as contas do mês de fevereiro, do mesmo jeito. Anotei tudo pra me saber o quanto eu gastei e com o que eu gastei. E da mesma maneira foi as contas de fevereiro e as contas do mês de março. Pra ser bem sincera pra vocês, gente, as contas do mês de fevereiro, na verdade todos, a partir do momento que eu falei, vou começar a mudar de vida, vou começar a pôr meus pés no chão, eu comecei a anotar tudo e tipo assim, a conta não bate, mas pra você sair do vermelho, você vai ter que se sacrificar para você conseguir se livrar desse sofrimento que é a ansiedade de saber que você tá com 1000 contas devendo e aí vem as contas do próximo mês e você não dá conta. Então, sugiro que vocês façam isso. Olha, minhas contas do mês de abril já tá aqui organizadas. Ainda tem mais contas que vai vir durante o mês? Tem. Porém, as contas fixas, que eu sei o valor X já, por exemplo, internet, por exemplo, remédio e tal, essas coisas eu já sei mais ou menos quanto é que eu gasto, então eu já anotei. Então, sugiro que vocês façam isso, façam planilhas. Mas para que essa planilha vai servir? Essa planilha, gente, vai lhe dar um diagnóstico mensal do quanto você gasta e do quanto você ganha, né, para você entender para onde que esse dinheiro tá indo. E digo para vocês, é primordial a planilha, porque eu só comecei a me educar financeiramente quando eu comecei com a planilha. E uma das coisas que eu também acho importante, né, que assim, dica boa, dica compartilhada, e eu gostaria de trazer para vocês aqui, gente, que é um método que muita gente usa logo que tá começando, né? Que a gente com salário baixo, que não tem muitos recursos, começar com a adaptação daquela técnica 50, 30 e 20. Como que funciona? 50% do seu salário vai ser para moradia, alimentação, coisas necessárias. Vou falar assim para vocês entenderem, né? 50% vai para as coisas necessárias. E aí, 20% vai para investimentos, né? Que, por exemplo, agora eu sugiro a vocês, né? Eu e Eda, sugiro a vocês que esses 20%, esses 30%, né? Que é 50, 30 e 20, esses 30% que seria para investimento, começa quando, por exemplo, eu não tô devendo mais nada, né? Eu tô com minha bunda limpa já, não tô mais toda ferrada. Então, esse método vai funcionar, esses 30% para investimento, para quem já tá tudo ok, gente. Agora, se você ainda tá ferrado, cheio de dívida, precisando pagar essas dívidas, eu sugiro que você crie uma caixinha ou coloque em um banco da sua preferência. Não vou citar bancos aqui, né? Mas foi uma das primeiras coisas que eu comecei fazendo. Eu criei uma conta não, eu já tinha conta. Eu criei uma caixinha, um cofrinho, né? Depende de cada banco. E nesse banco você vai colocar lá esses 30% que sobra não, que é obrigação sua colocar todos os meses lá,
para você pagar essas contas. Eu sei que não vamos conseguir dar conta, né, dessas dívidas todas de uma vez, mas tem que começar, gente. De alguma forma vai ter que começar, né? Então, eu sugiro para vocês que pegue esses 30%, né, que seria para investimento, porque eu acredito, né, eu penso dessa maneira, que de nada adianta eu tiver 5 mil reais na minha conta e eu tiver devendo para Deus e o mundo e, tipo, tá guardando dinheiro, mas não tá adiantando de nada, porque, né, tá devendo os outros. Então é melhor que você fique com 5 reais na sua conta e que você pague todos os seus débitos, todos os seus BO, né? Para depois que você tiver com a mente tranquila, você já ter se educado financeiramente, fazer tudo que eu falei para vocês aqui, né? Fazer a planilhinha, tudo direitinho, porque guardar é vício, gente. Se torna um vício quando você começa a guardar, entende? Então, eu digo para vocês assim, por experiência própria, eu pegava esse valor, né? Comecei a fazer essa técnica dos 50, 30 e 20, mas esses 30% eu não pegava para mim gastar. Eu pegava esses 30% para guardar, né? Todos os meses eu guardava, e aí eu ia lá, juntava um valor X, pagava tal dívida. Aí eu começava, juntava de novo, pagava tal dívida. E assim eu fui me livrando, né? E os 20%, gente, é para lazer, esse tipo de coisa, né? Porque, assim, depende muito, né? Que tem pessoas que têm vício por lazer, por exemplo, sair todo fim de semana, né? Tomar um chopp, isso e aquilo. Mas, assim, aqui onde eu moro é bem difícil. A única coisa que tem aqui por perto mesmo é um açaí, só se você quiser ir na cidade, né? Mas aqui próximo mesmo, o máximo que tem é um açaí e um negócio para lanche. Mas assim, por exemplo, se eu tivesse o hábito de ter esse tipo de lazer, eu não iria ir toda semana. Então comece cortando gastos desnecessários, né? Porque eu não tô falando aqui pra você que você vai se intocar dentro de um quarto, que você vai parar de viver, que você não vai mais ter um lazer, que é isso e aquilo. Mas eu sugiro pra vocês, pegue pelo menos esses 30%, né, dessa sequência 50, 30 e 20 e faça isso, gente. Coloque esse valor na caixinha pra, mesmo que não vá render, mas você tem uma meta, você sabe que aquele dinheiro vai ser pro pagamento de suas dívidas, tá bom? E outra dica importante, gente, é cortar gastos inteligentemente. Como assim? Vocês vão cortar os gastos desnecessários. Por exemplo, se você trabalha fora, evita comprar todos os dias algo para comer, para tomar café, para almoçar. Leve de casa. Isso é assim, gente, porque muitas vezes a praticidade faz com que a gente gaste um pouco mais. Por exemplo, vou ter que cozinhar, vou ter que lavar a louça e tal, e às vezes a preguiça vence, né? Mas tenta fazer um esforço aí e evitar esse tipo de gasto, ao invés de você ir comprar lanche, você ir comprar almoço, você leva de casa, que você já evita esse tipo de gasto. Faça isso por um mês e você verá a diferença, tá bom? Mantenha os gastos mais necessários, gente, porque, por exemplo, né, quais são essas contas necessárias? Internet, energia, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, se você já tem um tipo de coisa, por exemplo, que agora eu não tô me lembrando o nome que eu teria que usar aqui, por exemplo, eu pago a Netflix, né? E aí eu não uso a Netflix. Eu praticamente, se eu falar pra vocês que eu sento pra mim assistir uma TV, eu tô mentindo pra vocês. E aí, pra mim não dizer que eu não assisto TV, ontem que minha filha tava assistindo um desenho e eu amo desenho, amo. E aí ela tava assistindo um desenho e aí eu fiquei curiosa e continuei assistindo. E eu assisti o filme todo junto com ela na Netflix, né? Um desenho infantil. Mas pra mim falar pra vocês que isso seria um bom aproveito pra mim, não seria. É pros meus filhos, porque os meus filhos consomem muito, assistem muito TV. Agora eu não assisto TV. É uma coisa assim bem difícil, uma coisa assim bem difícil mesmo. Então, se você já tem a Netflix, não tem por que você ir fazer uma, como é que fala?
um plano, né? Vou falar um plano, porque eu não tô achando a palavra certa. Se você já tem a Netflix, não tem necessidade de você ir usar a Globoplay, de você ir usar a Amazon, de você ir usar a Disney, não sei o que lá mais, que tem um monte de, né? Então é isso que eu tô falando. Use apenas o necessário, que você realmente precisa, né? Pra poder tá cortando esses gastos inteligentemente. Não tô falando que é pra vocês abolir da vida de vocês tudo, que é pra vocês viver aí, né? Igual no tempo das cavernas, não é isso. Mas é saber, usar a inteligência pro benefício de vocês. O próximo ponto importante que eu tenho que falar aqui pra vocês, assim, que eu acho que são pequenos hábitos que você vai fazendo diariamente que você verá uma grande diferença a longo prazo, né, gente? Porque são coisas que a gente faz que a gente começa a ver a diferença, né? Que a gente começa a ter esse resultado. Não é uma coisa da noite pro dia. Eu não vou mentir pra vocês aqui que vai ser uma coisa da noite pro dia, que vocês vão começar a seguir esses parâmetros que eu tô falando pra vocês aqui, essas regrinhas, e que quando for semana que vem você já vai ter mudado de vida. Não é isso, gente, não é isso. É por isso que muitas vezes a gente não muda de vida, porque a gente se acomoda e a gente não gosta de mudança. Ninguém gosta de mudança. E aí, às vezes, a mudança é uma coisa tão chata, né, no pensar da gente, que a gente acaba se acomodando com a maneira como a gente está no momento. Então, uma das coisas que eu falo pra vocês aqui é: crie uma reserva de emergência. Eu vou falar uma reserva de emergência porque a maioria das pessoas conhece como reserva de emergência. Tô procurando alguma coisa pra me escurar as costas, gente, que eu tô aguentando de dor na coluna. E aí, como eu tava dizendo pra vocês... Peraí, gente, porque minha coluna tá doendo demais. Depois que eu fiz cesárea, que eu fui mãe, nunca mais eu fui a mesma pessoa com dor na coluna. Pronto, agora eu tô mais confortável. E aí, como eu tava dizendo, é criar uma reserva de emergência. Eu não coloquei na minha caixinha reserva de emergência porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito que tudo que eu falo, que tudo que eu escrevo tem um poder muito grande. Então eu evito falar caixinha da emergência. Eu gosto de usar o termo caixinha da prosperidade, caixinha da oportunidade, né? Que é uma caixinha que vai me dar a oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor, que vai ser uma caixinha que vai melhorar algumas coisas no aspecto da minha vida, né, em geral. Então, é uma das dicas que eu deixo pra vocês aqui, gente, assim, sem medo de errar. Comece uma caixinha da oportunidade. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra pôr. Pense comigo. Se você recebe um valor X do seu salário, certo? E aí seu patrão fosse e tirasse todos os meses R$50 do seu salário, você ia morrer por isso? Tenho certeza que não. Então, você tem que fazer como uma obrigação. Você vai colocar como você vai pagar alguém, né? Você vai colocar naquela caixinha uma meta, você vai colocar o nome da meta da caixinha. Eu, atualmente, eu comecei com apenas uma caixinha no meu banco, né? Eu uso o Nubank. E aí eu comecei com apenas uma caixinha no Nubank. E aí essa caixinha, a primeira caixinha que eu criei, ela tinha o nome de caixinha da emergência. Depois que eu comecei a estudar um pouco sobre educação financeira, que eu decidi que eu queria, que eu era assim, gente, eu colocava o dinheiro hoje, aí amanhã eu ia lá e tirava. Não adianta nada, gente. A pessoa que não tem meta, que não tem foco, que é destabilizada, ela nunca consegue sair do lugar. Eu falo por mim, experiência própria. Então, eu tinha esse hábito. Eu colocava o dinheiro hoje, aí amanhã eu ia lá e tirava, pronto. E aí ficava essa bola de neve, né? Essa loucura. Então, uma das coisas que eu falo pra vocês coloque meta. O nome dessa caixinha, tire o nome dessa caixinha de caixinha da emergência e coloque lá caixinha da oportunidade, caixinha da prosperidade. Hoje em dia, né, eu tenho lá no Nubank 4 caixinhas, que é a caixinha de pagamento do meu canal,
a caixinha do meu sonho de consumo, a caixinha que é para colocar o dinheiro para mim resolver as pendências que eu tenho para pagar. Como eu disse para vocês, graças a Deus, em vista do que eu me via, eu já saí do vermelho, mas ainda tem algumas coisas para concluir. Nos próximos vídeos eu vou explicando para vocês. Mais uma caixinha destinada a isso, para pagamentos de dívidas. A outra caixinha é destinada para o meu sonho de consumo, né? Que eu não vou falar agora, mas com fé em Deus ele vai se realizar. A outra caixinha é destinada para os pagamentos do YouTube, para mim saber para onde está indo. E a outra caixinha que eu tenho é o desafio de 52 semanas. Se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui no canal que eu lancei um desafio de 52 semanas. Eu tô aqui com meu papelzinho, tá, gente? E aí, eu já concluí 3 meses, tá? Já concluí 3 meses e eu pretendo concluir em 13 meses, porque no final desse desafio eu pretendo ter R$ 7.150 nessa caixinha do desafio de 52 semanas, porém, o valor de 7.150 mais o valor que vai estar rendendo lá. Então, quando eu finalizar esse desafio, com certeza eu vou trazer aqui pra mostrar pra vocês. Mas o meu desafio tá ok, tá, gente? Tá aqui no 3º mês, ó. Eu tô marcando todos os meses que eu coloco o valor correspondente, eu vou lá e deixo ok. E a caixinha tá lá, graças a Deus. Tá rendendo um pouco, mas tá rendendo. Porque é melhor pingar do que secar. Então, é a dica de ouro que eu deixo pra vocês. Crie uma caixinha no banco de vocês, ou cofrinho, porque depende, né? Tem banco que o nome é cofrinho, tem banco que o nome é caixinha. E uma dica que eu deixo pra vocês aqui é: não tranque o dinheiro de vocês, gente, tá? É uma dica que eu dou pra vocês porque, tipo assim, como a gente tá começando a se educar financeiramente agora, podem acontecer imprevistos. Então, não tranque o dinheiro de vocês, apenas coloque lá, porque se Deus não deixe, né, aparecer uma necessidade, tá, gente? Vocês conseguem resgatar. Porque se você trancar, por exemplo, se trancar com 6 meses, com 1 ano, 2 anos, você só vai conseguir tirar nesse tempo, tá? Então, uma dica que eu dou pra vocês aqui: não tranque, porque eu acho assim que pra gente começar a colocar dinheiro em caixinha pra investir, pra trancar o dinheiro, é quando você já tá mais ou menos estabilizado de uma forma que não vale prejudicar, tá bom? Outra coisa importante que eu queria falar pra vocês aqui foi sobre o seguinte: mas como que eu vou abrir uma caixinha? Como que eu vou abrir um cofrinho se eu não tenho dinheiro? Gente, é como eu falei no início, não vai sobrar. Vocês vão ter que tirar esse valor para colocar lá. Então, por muito tempo da minha vida, eu vivia achando que R$30 não fazia diferença na minha vida, que R$50 não fazia diferença na minha vida, e saía gastando à torta e à direita. Então, uma das dicas que eu dou para vocês aqui é: só comece. Mas esse mês eu só tenho R$10, coloque R$10. Mas esse mês eu só tenho R$1, coloque R$1. Uma caixinha precisa de apenas R$1 para você iniciar uma caixinha. Vou falar pra vocês aqui que vocês vão iniciar uma caixinha hoje, que vocês vão colocar dinheiro e que o mês que vem vocês já estão ricos. Não vou mentir pra vocês. É uma coisa que é de médio a longo prazo e vai depender da sua consistência e da sua persistência. Porque se você colocar aquilo como um compromisso, que todo mês você precisa colocar dinheiro lá, porque aquela caixinha é um compromisso pra você, porque aquilo é uma meta que você precisa bater, então você vai chegar mais rápido no seu objetivo. Agora, uma dica que eu deixo pra vocês, gente, é não coloque uma meta muito inalcançável para que vocês não se desanimem. Coloque uma meta que vocês consigam concluir, que vocês tenham ânimo para continuar, entende? Porque, por exemplo, mas eu só ganho um salário, né? Ou menos de um salário, e eu não consigo guardar dinheiro. Tudo é questão de foco, planejamento, persistência e consistência. Eu falo pra vocês porque por muito tempo da minha vida não dava pra nada. Eu acabava deixando as contas que era necessária pra pagar e não pagava nem as que precisava e saía comprando tudo que eu não precisava. Então, tudo é questão de foco e planejamento, tá bom? Deixa essa dica pra vocês aí.
Faça de conta que você vai pagar alguém todos os meses, coloca lá. Mas faça isso virar uma rotina na vida de vocês, gente, porque vocês vão criar o hábito, o vício de guardar, de economizar. Porque eu digo pra vocês, não tem coisa melhor do que ter paz e tranquilidade financeira. Eu falando assim até parece que eu já tô rica, né? Mas quando eu falo isso, gente, eu falo em questão até de você já ter saído do vermelho, de você saber que você não tá devendo pra Deus e o mundo, que você não tem um monte de gente pra pagar. Isso já é tranquilidade e paz financeira. Mas como, né, a gente é ser humano, a gente quer ter as nossas conquistas realizadas, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar metas para que a gente possa chegar muito mais além do que a gente possa imaginar que a gente consiga, tá bom? E a última dica que eu deixo para vocês aqui, gente, ou melhor, o último conselho é o seguinte: faça um extra, né? Tudo vai depender da situação de cada um. Mas eu acredito que quem quer vai atrás, quem quer corre atrás, quem quer busca, né? Ah, mas eu já trabalho 8 horas por dia, chego em casa cansado, quebrado. Gente, isso não vai ser uma coisa para a vida inteira. Isso vai ser uma coisa, vai ser uma fase. Tudo na vida é fase. Então, se você passar por essa fase, que você vai trabalhar muito, 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 para você ter um extra, para você ter uma renda extra, para você guardar, isso vai se tornar maravilhoso, porque eu não tô falando aqui pra vocês que é pra vocês criar um extra, que é pra vocês gastar o extra. O extra já chama extra, né? Guarda esse extra, faz de conta que ele não existe. Então, é uma das dicas que eu deixo pra vocês aqui. O extra é maravilhoso. Vou contar pra vocês aqui o porquê. Por exemplo, eu tinha o meu canal de vlogs, né? Tenho um canal de vlogs. Só que assim, o canal de vlogs, ele não, em questão financeira, ele não é muito legal, né? Paga muito pouco. Então, eu pagava R$59 das músicas, do aplicativo de músicas que eu usava para deixar um vlog mais legalzinho, né? Naquela vibe mais legal para assistir. E aí eu pagava R$59. Só que aí, gente, antes de eu me educar financeiramente, eu era tão inconsequente que eu não parava para ver se isso estava me dando um retorno. E aí foi onde, quando eu comecei a estudar um pouco sobre educação financeira, estudar um pouco sobre tudo que eu tenho estudado, né, para poder ajudar em questão de melhorar os meus hábitos financeiros, né, eu percebi que isso estava sendo... Eu tava trocando 6 por meia dúzia, né? Ou seja, não tava adiantando nada. Porque eu gravava vlog, eu tirava o dia inteiro pra mim poder gravar um vlog. Mas a parte que tá é no editar. Eu levava um bom tempo para editar o vídeo. Aí, além do que, quando chegava no final do mês, né, que o YouTube mandava lá pro AdSense, eu não tinha batido nem a meta do valor que eu pagava das músicas, ou seja, não estava servindo de nada em questão de renda, né, gente? Porque eu não tô falando aqui que é pra você gravar somente porque rende, não é isso. Mas é o que eu tô falando pra vocês, não tava me dando retorno. Então eu fui, cancelei o aplicativo de músicas, dei uma parada por lá e aí comecei esse canal aqui. Mas como assim? Esse canal começou a me dar um retorno melhor? Com certeza, né? Mas por que esse canal tá me dando um retorno melhor? Esse canal tá me dando um retorno melhor, gente, porque eu não preciso gastar para pagar a música. Graças a Deus eu monetizei muito rápido. E assim, até o alcance dos vídeos é melhor do que o canal de vlog, lifestyle, esse tipo de coisa, né? Então, esse foi o tipo de renda extra que eu procurei para poder me ajudar aí, né, a melhorar os meus ganhos, né? Para poder estar me auxiliando em conseguir bater as minhas metas mais rápido. Então é o que eu falo para vocês. Eu já fiz vários tipos de renda extra, né? Eu já tentei fazer bolo, já tentei fazer várias coisas. Mas assim, gente, foram coisas que ao invés de me ajudar, tava me adoecendo ainda mais. Então, esse canal, além dele ser uma coisa assim, como que eu posso dizer, que me ajuda tanto mentalmente quanto falando assim, e também em questão de retorno,
bem melhor, nem se compara, né? Então, o que eu tô falando pra vocês, procure formas de renda extra. Existem inúmeras formas de renda extra, gente. Se você pesquisar aí, se você colocar aí no Google, pesquisar tipos de renda extra, nossa, vai aparecer inúmeras. E aí você não vai procurar uma coisa que dê mais lucro, você vai procurar uma coisa que você se adapta bem a isso, né? Para que você consiga melhorar a sua vida financeira, mesmo com um salário baixo, porque mesmo que seu salário seja baixo, se você faz todas essas dicas que eu deixei aqui para vocês e você ter um extra, isso vai ser maravilhoso, vai ser o seu pontapé inicial. Então, esse vídeo foi mais isso mesmo, tá bom? Eu vim trazer mais assim, nessa realidade aí pra vocês, e eu espero que eu possa ajudar vocês de alguma forma. E a última coisa que eu vim falar pra vocês aqui, gente, é o seguinte: use o seu dinheiro da melhor maneira. Economize o quanto você puder, tá bom? Faça os gastos mais necessários mesmo, evite gastos desnecessários. E uma das coisas que eu falo pra vocês aqui é que o dinheiro é um processo a longo prazo, tá bom? Mas é uma coisa muito gratificante você saber que você não tá no vermelho, você saber que você tem estabilidade financeira. E digo mais, se você falar, eu não posso começar agora porque eu não tenho, comece do que você tem, tá bom? Porque se você ficar com essa ideia aí que você não tem, que você não pode começar, você nunca vai começar. Então é isso, eu espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Se eu ajudei vocês de alguma forma, deixa o like aí pra fortalecer, tá bom? Se inscreva aqui no canal se você caiu de paraquedas, porque essa jornada está apenas começando, tá bom? E é isso, gente. Grande beijo, forte abraço. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!